Livro de Número, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica. Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés. O contexto da palavra: o versículo 1. O Pai Eterno falou a Moisés e Arão. Versículo 2. Faça a parte dos outros levitas o recenseamento dos filhos de Cate, conforme os seus filhos e a família. Versículo 3. Todos os homens de 30 e 50 anos aptos para o serviço militar e que realizarão as suas funções na tenda da congregação da reunião. Versículo 4. Os filhos de Cate servirão as coisas sagradas na tenda da reunião. Versículo 5. Quando o acampamento se colocar em marcha, Arão e seus filhos entrarão e tirarão as cortinas, e com ela cobrirão a arca da aliança. Versículo 6. Por cima dela colocarão uma cobertura de couro fino de texugo, sobre o qual estenderá um pano de purpura violeta. Em seguida colocarão os varais da arca. Esse texugo aqui é um animal que tem uma listra branca por cima da suã, pega na ponta do focinho, passa entre as duas orelhas e vai até no encavador da cauda do rabo. O versículo 6. Por cima dela colocarão uma cobertura de couro fino, sobre o qual estenderão um pano de purpura violeta. Em seguida colocarão os varais da arca. Versículo 7. Sobre a mesa dos pães oferecidos ao Pai Eterno, estenderão um pano de purpura violeta e colocarão em cima os pratos, copos, taças e jarros para libação. Por cima estarão o pão da oferta perpétua. Versículo 8. Por cima deles estenderão um pano de purpura escarlate, que será coberto com uma cobertura de couro fino, que é o couro de pele de texugo, um animal que matava ele, tirava a pele, o couro dele, para fazer coberta para o tabernáculo. Em seguida colocarão os varais da mesa. Versículo 9. Pegarão então um pano de purpura violeta para cobrir o candelabro com as suas lâmpadas. Os acendadores, apagadores e todas as vasilhas de azeite usadas no serviço do candelabro. Versículo 10. Colocarão o candelabro com todos os seus utensílios e sobre uma cobertura de couro fino, que é o couro do texugo, um animal, e colocarão por cima dos varais. Versículo 11.
Estenderão um pano de purpura violeta sobre o altar de ouro e recobrirão com a cobertura de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Versículo 12. Depois pegarão todos os tecidos usados no serviço do santuário e os colocarão num pano de purpura violeta e cobrirão com uma cobertura de couro fino, que é um couro de um animal, e colocarão tudo sobre os varais. Versículo 13. Tirarão a cinza do altar e estenderão sobre ele um pano de purpura escarlate. Versículo 14. E sobre este colocarão todos os tecidos usados no culto, acessório, garfo, pás, bacias, todos os tecidos do altar estenderão por cima uma cobertura de couro fino, que é couro de animal, e colocarão os varais. Versículo 15. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir o santuário com todos os seus utensílios, os filhos de Coate, no momento de levantar o acampamento, virão para transportá-los sem tocar naquilo que é consagrado. Se o fizessem, morreria. Esta é uma carga da tenda da reunião que os caatitas deverão transportar. Versículo 16. Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do azeite do candelabro e dos perfumes de ervas aromáticas, e da obração diária e do óleo da unção, e cuidará também de todo o santuário, de tudo que nele se encontra, os objetos sagrados e os seus utensílios. Versículo 17. O Pai Eterno falou a Moisés e Arão. Versículo 18. Não permitam que a tribo dos filhos de Caatitas desapareça da tribo de Levi. Versículo 19. Faça o seguinte, para que eles não morram quando tiver que se aproximar dos objetos sagrados. Arão e seus filhos entrarão, indicarão a tarefa e o encargo de cada um. Versículo 20. Desse modo, eles não entrarão para ver os objetos sagrados e nem por um instante, senão morreria. Versículo 21. O Pai Eterno falou a Moisés. Versículo 22. Faça também o recenseamento dos filhos de Gerson, conforme os seus filhos e família. Versículo 23. Faça o recenseamento de todos os homens de 30 e 50 anos de idade, apto para o serviço militar, a fim de trabalharem na tenda da reunião. Versículo 24. Esta é a tarefa dos filhos dos gersonitas, com suas funções e encargos. Versículo 25. Transportarão as cortinas do santuário, a tenda da reunião, e com a sua cobertura de couro fino, que é um couro de um animal, que recobre as cortinas da entrada da tenda da reunião. Versículo 26. As cortinas do átrio, o véu da entrada da porta do átrio, das cortinas que estão em volta do santuário e do altar, as cordas e todos os utensílios necessários para a montagem dela,
farão todo o serviço que refere essas coisas. Versículo 27. Os gersonitas cumprirão as suas funções sobre as ordens de Arão e seus filhos, que indicarão para aqueles o serviço de guardar e de transportar. Transporte. Versículo 28. São essas tarefas dos filhos de gersonitas na tenda da reunião. A supervisão deles estará ao cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. O versículo 29. Faça também o recenseamento dos filhos de Merari, conforme os seus filhos e família. Versículo 30. Faça o recenseamento de todos os homens de 30 anos e 50 anos para cima, apto para o serviço militar, a fim de trabalhar na tenda da reunião. Versículo 31. Este é o serviço que deverão assumir, a função que ele competirá na tenda da reunião. Transportarão as tábuas do santuário, as vigas, coluna, bases. Versículo 32. As colunas que rodeiam o átrio, com as suas bases, as estacas, corda e todos os acessórios. Indica nominalmente os objetos que eles deverão guardar e transportar. Versículo 33. Tal será o serviço dos filhos de Merari, os meraritas, na tenda da reunião. A supervisão deles estará ao cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. Versículo 34. Moisés e Arão, junto com os chefes da comunidade, fizeram o recenseamento dos caatitas, conforme os seus filhos e família. Versículo 35. Todos que tinham de 30 e 50 anos, apto para o serviço militar, a fim de trabalhar na tenda da reunião. Versículo 36. Foram contados por seus filhos 2.750 homens. Versículo 37. Esse foi o total dos recenseados dos filhos de caatitas, de todos que deviam servir na tenda da reunião e que foram recenseados por Moisés e Arão, conforme o Pai Eterno havia ordenado. Versículo 38. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Gerson, conforme os seus filhos e família. Versículo 39. Foram recenseados todos os homens de 30 e 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalhar na tenda da reunião. Versículo 40. Foram contados 2.630, conforme os filhos e famílias. Versículo 41. Esse foi o total dos recenseados dos filhos dos gersonitas, que devia trabalhar na tenda da reunião, que foram recenseados por Moisés, Arão, conforme o Pai Eterno havia ordenado. Versículo 42. Foi feito também o recenseamento dos filhos de Merari, conforme os seus filhos e famílias. Versículo 43. Foram recenseados todos os homens de 30 e 50 anos, aptos para o serviço militar, a fim de trabalhar na tenda da reunião. Versículo 44. Foram contados conforme os filhos de 3.200 homens. Versículo 45. Esse foi o total dos filhos
de Meraritas, recenseado por Moisés e Arão, conforme o Pai Eterno havia ordenado. Versículo 46. O número total dos levitas contados no recenseamento que Moisés e Arão e os chefes de Israel fizeram por seus filhos e família. Versículo 47. Dos homens de 30 anos e 50 anos, aptos para o serviço militar, para o serviço e transporte da tenda da reunião. Versículo 48. Chegou a 8.580 homens. Versículo 49. Moisés fez o recenseamento por ordem do Pai Eterno, indicando o serviço para cada um, a carga que deveria transportar. Assim foi feito o recenseamento, conforme o Pai Eterno havia ordenado a Moisés. Este foi o livro de Números, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 49. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei de Moisés. O livro dos jubileus. O livro de Número, palavra números, significa contagem. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal. Em nome do Teu Filho, Salvador de nossas almas. Fica todos com a paz. Até o próximo vídeo, se o Pai Eterno permitir, se for da vontade dele, se ele quiser.